No exemplo anterior, nós vimos uma função analítica dada a parte u e v e usamos as equações de Cauchy-Riemann para verificar que ela era analítica de fato e a expressão da derivada para calcular a derivada da função. Nesse exemplo, nós temos somente uma parte dada da função, uma função u, que pode ou não ser parte real da função analítica, a gente vai determinar. E o que eu quero aqui é determinar se ela é de fato parte real da função analítica e de que função analítica estamos efetivamente falando. A primeira coisa a observar é que a derivada parcial de u com relação a x é 3x² menos y² menos 3y² menos 6. Portanto, se eu calcular uma segunda derivada de u ainda com relação a x, eu vou ficar com 6x. E esse termo e esse vão dar ambos derivada igual a zero. Por outro lado, du dy, esse termo se anula, esse se anula, esse se anula, porque as derivadas vão ser constantes com relação a y, e aqui eu vou ficar com menos 6xy. Agora, se eu calcular uma segunda derivada de u com relação a y, novamente eu vou ficar com menos 6x. O que significa que se eu derivar duas vezes com relação a x e somar com duas vezes com relação a y, eu vou obter 6x menos 6x, que é igual a zero, que é exatamente a equação do Laplace, portanto, u é harmônica. E observe que tanto a primeira derivada quanto a segunda derivada foram todas funções contínuas, são polinômios, portanto ela é parte real de uma função analítica ou parte imaginária de uma outra função analítica. Observe que mesmo sem saber quem é a função analítica toda, eu já posso dizer quem é a derivada dela, porque a derivada vai ser du dx mais i dv dx. Eu não tenho v, mas eu sei que du dx numa função analítica é dv dy e dv dx é menos du dy. E portanto a minha derivada vai ser du dx 3x² menos 3y² menos 6 menos du dy, ou seja, mais i vezes 6xy, dado que du dy é menos 6xy. Bem, eu quero determinar quem é a função original. Então eu vou montar um sistema com as equações de Cauchy-Riemann. Du dx e dv dy são a mesma, e du dy e dv dx são a mesma com sinal trocado. Se eu montar o sistema, eu vou ficar com, pela primeira equação, dv dy, que eu não conheço, é a derivada de u com relação a x, ou seja, 3x² menos 3y² menos 6. E dv dx, que eu também não conheço, é du dy menos 6xy, com esse menos aqui, mais 6xy. Eu vou escolher uma das equações. Por exemplo, se eu escolher a primeira equação, eu tenho que v vai ser a integral, se a derivada de v com relação a y é essa expressão, v é a integral dessa expressão. Ou seja, v é 3x² y, integral de y, primitiva de y ao quadrado, y ao cubo sobre 3, cancela com esse 3, então menos y ao cubo, menos 6y
mais uma constante. Essa constante, ela só pode depender de x. Por quê? Porque essa integração foi feita com relação a y. Isso me encontra, então, a função a menos dessa parte aqui que vai depender de x. Como é que eu encontro ela? Eu substituo nessa segunda equação. Por essa segunda equação, eu tenho derivada de toda essa expressão, 3x² y menos y ao cubo menos 6y mais c de x com relação a x igual a 6xy. Bem, a derivada desse termo com relação a x e desse termo com relação a x são ambas nulas. Derivada de x ao quadrado, 2x vezes 3. Então aqui eu vou ficar com 6xy mais c' de x igual a zero. Igual a 6xy. Cancela esse termo com esse. E aí sim, c' de x é zero, ou seja, de fato, c de x é uma constante. Se aqui não tivesse aparecido zero mais uma função de x, eu integraria essa função para obter a função original c de x. Ou seja, a minha função original f de z é u de xy. U de xy é x ao cubo menos 3xy2 menos 6x mais 1 somado com i vezes AV. Quem é V? 3x² y menos y ao cubo mais 6y mais a constante c que a gente determinou que valia zero. E aqui tem um erro. Bem, na verdade, c' C0, aí foi uma besteira, implica que c de x de fato é uma constante, ou seja, não é zero. Então aqui eu ainda tenho um termo constante. Desculpem. Então o que vai acontecer? Eu determinei a função f a menos de uma constante, que é exatamente o que acontece no caso real. Eu determino, se eu tiver a derivada de uma função, determino a função a menos de uma constante. Essa constante veio de integrações reais, portanto ela é um número real. Como é que eu determino essa constante? Depende. Se for dado algum ponto, por exemplo, suponha que eu diga que f de 0 é 1 mais 2i. Como esse 0, lembra, 0 mais 0i, eu vou substituir x e y por 0 nessa expressão. Substituindo x por 0 nessa expressão e y por 0, eu fico com 1, como era para ficar. E aqui eu vou ficar com c vezes i, o que conclui que c, neste caso, vale 2. Para outros valores de f, f de 1 mais 2i igual a um outro número, digamos 3, 1 mais 5i, etc. Isso daria um outro valor da constante c. E também observe que se eu pegar essa função original e calcular a derivada dela usando a expressão du dx mais i dv também com relação a x, vou ficar com derivada de u com relação a x. A gente já tinha calculado, mas está aqui a u, 3x² menos 3y² menos 6. Mais i vezes a derivada de v com relação a x. Esse termo, esse cancelam, eu vou ficar então só com 6xy, que é da expressão que a gente havia obtido antes. Por esse exemplo é isso.